A irmã também falou sobre meditar, né, sobre a brevidade da vida, e eu sempre tenho pensado muito sobre isso. Inclusive, até cogitei a possibilidade, né, de trazer algo a respeito desse assunto, desse tema que tão importante é para as nossas vidas, né, como cristãos, como crentes, estarmos avaliando sempre. Mas Deus também colocou uma outra palavra no meu coração que eu meditei há alguns dias. Inclusive, anotei, né, ao lado assim, da minha Bíblia. E se os irmãos quiserem acompanhar, abrir suas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 3. Então, se à vontade. 1 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 3. E, embora eu já tenha lido outras vezes, né, já tenha passado por esse texto várias outras vezes, a palavra do Senhor, ela se renova e Deus fala sempre aos nossos corações e de uma maneira diferente. Eu acredito que da forma como Ele deseja, né, nos orientar naquele momento. Então, eu já quero convidar os irmãos a acompanharem essa leitura. Nós vamos ler do verso 3 em diante, até o 14. E na minha Bíblia tem um título aqui, estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Verso 14. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Até aqui, verso 14. E aí, enquanto eu estava meditando, estava lendo esse texto, passando aqui em 1 Reis, algo me chamou muita atenção, né? Peça o que você quer que eu lhe dê. E aí, eu até coloquei aqui na lateral da minha Bíblia, marquei aqui o seguinte: o pedido de Salomão.
um pedido que agradou o coração de Deus. E foi o que eu coloquei também nessa mensagem para trazer hoje para os irmãos, para compartilhar com os irmãos. Um pedido que agradou o coração de Deus. Peça o que você quer que eu lhe dê. E aí, trazendo, né, para as nossas vidas, pense numa ordem, numa palavra de Deus, que todo mundo gostaria de ouvir, é essa. Peça o que você quiser e eu lhe darei. Se já tem gente hoje em dia que trata Deus como um gênio da lâmpada mágica, né? Já imaginou ouvindo algo desse tipo da parte do Senhor? A gente pode até imaginar os pedidos que lhe seriam feitos, né? Como, por exemplo, o carro do ano, ou aquela Ferrari na garagem, uma mansão no condomínio tal, um jato particular, enfim, uma conta bem recheada, não é isso? Uma conta bancária bem recheada, com certeza esses seriam alguns dos pedidos que seriam feitos, né, por nós a Deus, por muitos de nós. Mas a primeira coisa que nós observamos na resposta de Salomão a isso que Deus lhe fala ali através daquele sonho, naquele momento, é que esse pedido, né, ele vem acompanhado de reconhecimento. Essa resposta que Salomão ele dá para Deus, ela vem acompanhada de reconhecimento. Reconhecimento da bondade de Deus, reconhecimento da fidelidade do Senhor para com seu pai Davi, da sua grandeza, da sua justiça. E nessa primeira parte da resposta de Salomão, nós podemos enxergar claramente a finalidade das suas palavras, a adoração. Ele adora a Deus quando, em primeiro lugar, ele reconhece a sua grandeza, a fidelidade de Deus para com a casa de seu pai, Davi. E é interessante a gente observar e percebermos que aqui nessa resposta de Salomão, o primeiro é um dos primeiros aspectos da oração, que é a adoração. E nós vemos na declaração de Salomão em resposta a Deus, né? Então, ele adora ao Senhor quando ele fala que Deus foi muito bondoso. Ele reconhece a grandeza, a santidade de Deus. Ele exalta o nome do Senhor e os seus atributos. Foste bondoso. O Senhor foi fiel porque o Senhor é fiel. O Senhor foi justo porque o Senhor é justo, porque o Senhor é reto. Então, Salomão, ele reconhece a grandeza de Deus antes de qualquer coisa. Ele adora a Deus, porque ele poderia imediatamente e de pronto ir ao Senhor com o seu pedido ou com os seus pedidos. Ele tinha ali na sua mão, como nós falamos hoje, a faca e o queijo. Ele poderia pedir o que ele quisesse. Mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer pedido, Salomão, ele adora ao Senhor, ele reconhece, ele exalta a grandeza e os atributos de Deus. Quando nós seguimos um pouco mais adiante, no verso 7, Salomão reconhece de forma humilde a sua dependência de Deus. Quando ele confessa que não passa de uma criança e não sabe como agir. E agora, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Interessante que nessa ocasião em que Deus ele visita Salomão, ele sente-se despreparado diante da grande tarefa que ele tem pela frente. Embora ele já tenha o trono em seu domínio, esteja à frente de um numeroso exército, embora ele já tenha usado de sabedoria anteriormente para lidar com assuntos de Estado, Salomão já havia se encarregado de cumprir ordens expressas que seu pai Davi havia deixado, demonstrando uma certa sabedoria em obedecer às ordens orientadas por Davi, seu pai. E, no entanto, essa declaração de Salomão, ela nos faz entender
que, por nós mesmos, não temos nada de tão bom e que devemos nos submeter ao senhorio de Deus, do Senhor, em todas as questões das nossas vidas, para obtermos o favor do Senhor. Salomão, ele já estava com o trono estabelecido, né? Ele já tinha ali todo um exército ao seu comando, ele já tinha obedecido ordens que Davi previamente já tinha ordenado para que ele fizesse. Então, ele poderia, de fato, já se sentir preparado e capacitado para isso. Mas, através dessa palavra, dessa confissão que ele faz, ele demonstra humildade em suas palavras, em reconhecer, em se achar que não passa de uma criança e que não sabe como deve agir. E por isso ele precisa da orientação do Senhor, ele precisa do favor de Deus. E aqui também nós podemos entender, através dessa palavra, com o exemplo de Salomão, que nós não temos nada tão bom que não possa ser aperfeiçoado através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E que o Senhor, ele possa, assim como fez com Salomão, aperfeiçoar os nossos dons, os nossos talentos naturais, que tudo vem dele, mas que ele possa aperfeiçoar através do seu Espírito Santo para que nós sejamos usados e mais ousados aqui nessa terra para a honra e glória do Senhor, para que o seu reino cresça e avance. Salomão nos mostra que aquilo que nós temos de natural pode se tornar abundante e sobrenatural nas mãos do nosso Deus, desse Deus que é todo-poderoso. Então, aqui nós conseguimos ver também, identificar um segundo aspecto da oração, que é a confissão. Reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas diante de Deus, buscando o seu perdão e a purificação, é um dos aspectos também da oração. E reconhecermos que somos completamente dependentes do Senhor. É isso que Salomão nos mostra. Porque muitas vezes nós agimos de forma autossuficiente. Nós pensamos que já entregamos a nossa vida ao Senhor, já tem um bom tempo, ou o conhecemos desde a infância, né? Nascemos num lar cristão, entregamos as nossas vidas ao Senhor há muito tempo e já temos muita intimidade com Deus. Nos sentindo dessa forma, agindo dessa forma, muitas vezes nos considerando autossuficientes em certas situações das nossas vidas, deixamos muitas vezes de orar, de buscar a orientação do Senhor a respeito de situações, de questões que nós vivenciamos, né, que nós precisamos resolver, tomar decisões. E assim vai diminuindo, né, essa nossa aproximação com o Senhor a partir do momento que sentimos muitas vezes que já sabemos tudo e que já temos tudo que poderíamos ter de Deus, quando na verdade essa atitude de Salomão nos mostra uma forma completamente diferente de pensar, né? Agimos assim no nosso dia a dia e muitas vezes vamos diminuindo o nosso ritmo de oração, diminuindo os nossos devocionais, diminuindo o nosso jejum, a nossa busca pelo Senhor, até o ponto de não estarmos mais tão submetidos, né? De não reconhecermos mais a nossa dependência do Senhor. E não é isso que Salomão nos ensina através desse texto. E seguindo um pouco mais adiante, aqui no verso 8, quando ele diz: o teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Não vemos aqui de uma forma clara, eu estou trazendo aqui, queridos, esse texto, né, esse diálogo, essa conversa de Salomão, de Deus com Salomão, e fazendo também uma alusão com os aspectos da oração nas nossas vidas diárias, né?
Então, aqui nesse verso 8, nós não vemos de forma clara e explícita um agradecimento. No entanto, nós podemos entender que para o filho sucessor do rei em seu trono, além da responsabilidade, também seria uma grande honra e, portanto, um motivo de gratidão a Deus ocupar aquele trono. Até porque, se nós observarmos, Salomão ele não era o filho primogênito de Davi. Como, de fato, né, a ordem aqui seria o primeiro filho, né, o sucessor do trono. Deveria ser dessa forma. Não aconteceu com Saul devido a outras questões, né, que nós não vamos entrar nesse mérito agora, mas deveria ser dessa forma. Então, seguindo essa ordem, Salomão não seria o filho que deveria herdar o trono, pois ele não era o primogênito de Davi. Antes dele vieram 4 filhos que nós podemos identificar. Aminon, né, que nós conhecemos bem por violentar a sua irmã, Quileabe, que pouco se fala na Bíblia, talvez alguns estudiosos dizem que ele pode ter morrido muito rápido, então não há muitos comentários a respeito dele. Absalão, que tenta usurpar o reino, né, do próprio pai, do rei Davi, e Adonias, que seria ali o 4º filho e que, por sinal, ele tenta usurpar o trono que já estava destinado a Salomão e, naquele momento, era vivo. Então, se seguisse essa ordem natural, Adonias deveria, né, ocupar o trono. Só que quando nós vamos para Primeiras Crônicas, no capítulo 22, vamos ler aqui do verso 6 até o verso 10, que diz assim: Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: Meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra na minha presença. Verso 9. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão. E nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. E aí é engraçado, queridos, quando nós observamos isso, porque há algumas diferenças, né? Deus já havia falado quem seria o filho que herdaria o trono e que sucederia a Davi e que edificaria o templo. Mas quando nós voltamos um pouquinho, né, no capítulo 3, no verso 3, há também algo a mais que se relata a respeito de Salomão e que não se relata a respeito dos outros filhos de Davi. Que diz: Salomão amava o Senhor. Salomão amava o Senhor, né? Então, esse texto já nos mostra que mesmo antes de nascer, Deus já havia escolhido Salomão para suceder Davi no trono. E aqui nós podemos fazer essa alusão, né, trazer para o comparativo com esse aspecto da oração, que é também a gratidão. Apesar de que esse verso também, ele nos faz avaliar o peso da responsabilidade e do chamado que Deus ele coloca em nossas mãos, né? Então, nós precisamos ter esse coração grato, nós precisamos ter um coração que confessa ao Senhor a nossa dependência, né? E nós precisamos também ter um coração humilde, adorar ao Senhor
em todo o tempo nas nossas vidas e em tudo aquilo que nós fizemos. O passo seguinte, então, é a súplica. E nós conseguimos ver claramente no verso 9, quando ele diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Apresentar pedidos e necessidades a Deus, buscando a sua ajuda e orientação. Quando nós vemos aqui, Salomão, ele pede ao Senhor, ele suplica ao Senhor por um coração compreensivo, para que ele governe o povo de Deus com prudência e saiba discernir entre o bem e o mal. Ainda continuando, Salomão ele pede a Deus sabedoria para governar aquele povo, o povo de Israel, para que ele governe com justiça, porque ele reconhece a complexidade de liderar um povo tão grande, e ele vê a necessidade de buscar a orientação de Deus para discernir entre o bem e o mal. E aqui as duas coisas andam juntas, né? Que é a súplica e é a intercessão. E vem a resposta de Deus para Salomão, expressa nos versículos seguintes, a partir do verso 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus, como recompensa, Deus concede a Salomão sabedoria, riquezas, fama, além de prometer prolongar a sua vida, caso ele continue obedecendo aos mandamentos do Senhor, assim como mandou Davi, seu pai, em sua presença. E estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa, e Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você me pediu. E lhe dou um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual e nem haverá. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante todos os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. E então, queridos, para concluir, será que nós vemos hoje, ou será que nós temos hoje pedidos colocados diante do Senhor, pedidos e súplicas, né? E confissões diante de Deus, que tem agradado o coração do Senhor? Porque aqui no final do texto, né, no verso 11, ele diz que Salomão não pediu longevidade, ele não pediu riquezas, ele não pediu a morte dos seus inimigos. Todos esses pedidos seriam pedidos, digamos que justificáveis para um rei, né? Para que reinasse por muito tempo, para que os seus inimigos fossem derrotados, né? Para que ele adquirisse, acumulasse muita riqueza, para que o seu reino fosse forte, para que o seu reino fosse respeitado, para que o seu reino fosse reconhecido entre outros povos, né? Fama, sucesso. Nada disso fez parte do pedido de Salomão. No entanto, o que ele pediu agradou o coração de Deus e, por consequência, Salomão recebeu todas essas coisas. Vieram pessoas de longe, o seu reino foi reconhecido, foi respeitado. Pessoas vinham de longe, de outros reinos, para poder ver aquilo que eles ouviam a respeito de Salomão, aquilo que eles ouviam a respeito do que Deus estava fazendo através de Salomão.
Então, por que Salomão alcançou essa graça tão grande de Deus, esse favor de Deus? Porque Salomão teve um coração suficientemente humilde para dizer: Senhor, eu tenho tudo isso em minhas mãos. Herdei o trono do meu pai, com tudo que ele já conquistou. Mas eu ainda reconheço que eu preciso do Senhor na minha vida. Eu ainda reconheço que para governar esse povo, esse tão grande povo, esse povo tão numeroso, de uma maneira justa, de uma maneira sábia, de uma maneira que agrade o teu coração, eu preciso da orientação, eu preciso da direção, eu preciso da sabedoria do Senhor, para que eu haja com justiça e com honestidade. E isso agradou a Deus, e ele deu para Salomão muito mais do que aquilo que ele havia pedido. Então, queridos, o que eu quero, para concluir, trazer de reflexão para os nossos corações aqui, nessa noite, é o que nós temos pedido ao Senhor? Nós temos, será que sempre colocado os nossos pedidos egocêntricos, tudo sobre mim, tudo a meu respeito, né? Tudo a respeito daqueles que são meus, porque o ser humano, por natureza, é egoísta, né? Não pela natureza de Deus, mas pela natureza pecaminosa, né? Que nós herdamos. Mas é egoísta por natureza. Então, nós temos a tendência, muitas vezes, a pensar em nós, naquilo que nos satisfaz, que nos beneficia. Mas para que nós possamos, de fato, agradar ao coração de Deus, nós precisamos pensar também, Senhor, de que forma eu posso também ser mais útil no teu reino, ser mais útil na tua casa, fazer aquilo que te agrada. O que me falta, Senhor? O que eu preciso? Me ajuda, me dá direção, discernimento, sabedoria, assim como Salomão pediu. Que embora não estejamos ou não tenhamos, muitas vezes, em nossas mãos, um exército tão grande e numeroso como Salomão tinha, aqui um povo tão grande para poder direcionar e guiar, mas nós temos pessoas que olham para nós temos pessoas dentro da nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, nós temos pessoas no nosso ambiente de trabalho e pessoas por onde quer que a gente vá, que nos cercam e que elas precisam ver em nós algo diferente. E muitas vezes nós estamos simplesmente acomodados com a vida que nós levamos de não depender mais do Senhor em todas as coisas e em tudo que nós fazemos, e simplesmente vamos agindo, e essas situações elas passam a ser secundárias, sendo que nós somos chamados por Deus. Nós temos um chamado do Senhor em nossos corações. E sim, o Senhor, ele nos chama para sermos missionários, não apenas aqueles que vão e que para além das fronteiras, mas aqueles que aqui estão. Nós temos, sim, esse chamado e essa responsabilidade. Ainda mais quando entendemos que precisamos contar os nossos dias, como lá no Salmo 90, 12, nos orienta. Por quê? Porque, sim, temos passado por dias maus. E podemos perceber e ver muitos dos sinais que a própria palavra do Senhor já nos alertou, já nos alerta, que aconteceriam e tem acontecido. E eles vão continuar acontecendo, e a palavra nos diz que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas o Senhor, o nosso Rei, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E muitos têm se perdido na caminhada, se perdido no propósito, se perdido naquilo que Deus chamou para fazer, né?
Nós somos criados para adorar, para glorificar o nome do Senhor, mas nós também temos a responsabilidade de pregar essa palavra, de ministrar essa palavra a outras vidas, a outras pessoas, a alcançarmos o maior número de vidas e de pessoas que conseguirmos que cruzar as nossas vidas. Eu lembro de duas amigas minhas missionárias, duas, muito queridas, muito amadas. Uma que era aqui da nossa igreja, muitos conheceram, a missionária Claudinha, que perdeu a sua vida, foi levada, na verdade, pelo Senhor, tão jovem, tão nova, mas estava ali cumprindo o chamado e o propósito para o qual Deus a criou. Outra, recentemente, uma amiga que estudei no seminário, com 45 anos, todas jovens. Nós não sabemos, como a irmã mencionou aqui, a gente não sabe qual vai ser o último momento. E quando o Senhor nos chamar, será que nós vamos estar, de fato, cumprindo no lugar aonde o Senhor, ele quis que estivéssemos, ele queria, ele gostaria que estivéssemos fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer? E essa é uma oração, acho que eu já compartilhei aqui outras vezes, mas eu sempre falo que a minha oração é: Senhor, não me deixe ir, não me chame, não me leve enquanto o Senhor não tiver cumprido o chamado e o propósito para o qual o Senhor me criou. Porque, para mim, o mais importante, a despeito de riquezas, de honrarias ou de qualquer outra coisa, ou status, ou seja lá o que for que nós possamos conquistar nessa terra, o mais importante é cumprir o chamado, o propósito para o qual o Senhor nos chamou, para o qual Ele nos criou aqui, e poder estarmos um dia diante dele e dizer: Senhor, eis aqui as nossas mãos. O que o Senhor confiou a mim, o que o Senhor confiou a nós hoje apresentamos diante. Então, queridos, que o Senhor, ele aplique essa palavra aos nossos corações antes mesmo de pensarmos em pedir alguma coisa, ou quer que seja para o Senhor. Vamos reconhecer a grandeza do nosso Deus. Vamos adorá-lo, porque o Senhor, ele é uma fonte infinita e inesgotável de amor. Cada dia nas nossas vidas, nós podemos olhar os detalhes, ver os detalhes desse amor tão grandioso de Deus, do zelo e do cuidado dele pelas nossas vidas. Então, antes de qualquer coisa, que nós possamos adorar esse Deus que é tão grande, que é tão maravilhoso, que nós possamos a cada dia confessar diante dele a nossa dependência dele, ter um coração grato, um coração agradecido ao Senhor, suplicar a ele pela sua graça, misericórdia, pelo seu perdão, e também interceder por aqueles que precisam, e não apenas por aquilo que é particular nosso. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que essa palavra ela floresça em nossos corações e venha dar frutos para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos?